Olá, meus queridos. Eu gostaria de falar sobre o conteúdo do nosso quarto dia de aula da matéria de eclesiologia. Então, hoje nós vamos trabalhar a questão da disciplina bíblica, falando sobre as causas de disciplina na igreja e as atitudes bíblicas na disciplina. Ou seja, aqueles que forem responsáveis por administrar a disciplina da igreja devem evidenciar 4 atitudes básicas que farão da disciplina uma bênção na vida do disciplinado. Em primeiro lugar, é espiritualidade, humildade, brandura, como diz lá em Gálatas 6:1, né? Se algum homem for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Segundo lugar, posição firme, sem compromisso algum em relação ao pecado. Então, aqueles que vão disciplinar, eles não podem aceitarem, vamos dizer assim, o pecado, tem que ter uma posição firme, a disciplina deve acontecer com firmeza, mas com amor. Terceiro lugar, os que vão disciplinar devem amar o irmão que está em pecado. O amor abranda muitos corações, muito mais do que a força. Então, a disciplina feita sem amor, ela pode exercer ou ela pode ocasionar um resultado indesejável. Quando a pessoa sente que não está sendo disciplinada com amor, muitas vezes ela não aceita a disciplina, tá? Também uma outra atitude na disciplina bíblica é que deve-se estar pronto para perdoar aqueles que se arrependerem. Então, quando houver arrependimento, confissão, a pessoa deve ser perdoada e restaurada. O objetivo bíblico da disciplina são 4. Obediência à palavra de Deus, segundo Hebreus capítulo 12, 5 a 11. Tá? Os pais nos disciplinavam, também Deus nos disciplina, e Ele faz isso porque somos filhos, Ele nos ama, e Ele está interessado em que nos tornemos participantes de sua santidade. Também a igreja disciplina para a remoção da corrupção do pecado de seu meio, o refreamento de outras pessoas que estejam porventura também em pecado, e a restauração daquele que pecou, né? Então, aquele homem que foi disciplinado na igreja de Corinto por ter um caso com a sua madrasta, ele foi restaurado à comunhão na segunda epístola, capítulo 2, versículos 6 a 8. Há vários métodos bíblicos de disciplina. Jesus nos ensinou um passo a passo, em Mateus 18, de 15 a 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, o primeiro passo é a confrontação direta e particular. O ofendido é quem tem a ordem, a responsabilidade de buscar a reconciliação. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas para que por elas toda a palavra seja estabelecida. Então, já é um segundo passo, quando a pessoa se nega a reconhecer seu pecado, se arrepender, deve-se levar testemunhas para confrontá-la novamente. Se ela não ouvir as testemunhas, então a condução do caso deve ser levada à igreja, né? E se ela não ouvir a repreensão pela igreja, então ela deve ser excluída da comunhão da igreja, né? E, finalmente, ela poderá ser restaurada, recebida à comunhão, se ela se arrepender e abandonar o seu pecado. Além disso, deve haver uma atitude de equilíbrio por aqueles que estão exercendo a disciplina, né? Não é aconselhável
que a disciplina seja ministrada por apenas uma pessoa, né? Nem mesmo o pastor. Deve haver uma comissão, um conselho, né? Um grupo de pessoas que vai trabalhar esse assunto e as decisões serão tomadas por esse grupo e não por uma pessoa em particular. Falando sobre a missão da igreja, a igreja tem a sua missão, que é descrita de várias maneiras. Primeiro, constituir um lugar de habitação para Deus. Efésios 2, 20 e 22 diz que Deus está construindo um templo sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, cuja a pedra angular é seu Filho Jesus Cristo. E esse santuário cresce, dedicado ao Senhor, do qual também nós fazemos parte, somos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, Deus, ele atua, ou ele habita na sua igreja, no coração dos crentes, através do Espírito Santo, né? E ele está construindo esse edifício que ficará pronto no dia de sua volta para buscar os salvos. A igreja tem a responsabilidade, a missão de dar testemunho da verdade. Segundo o livro da primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja, ela prega a verdade no mundo de mentiras, ela representa o Deus de toda a verdade e ela contrapõe-se ao pai da mentira e às seus fake news, aos seus enganos, os seus ardis. Número 3, a igreja tem como missão tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3:10 diz que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, a igreja, ela acaba fazendo coisas que ela nem sabia, mas ela é usada por Deus para que a sua multiforme sabedoria seja conhecida diante dos seres angelicais nos lugares celestiais. Número 4. Missão da igreja é dar eterna glória a Deus. Efésios 3, 20 e 21 diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós, a ele seja dada na igreja, em Jesus Cristo, toda a glória, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, a igreja, ela deve dar eterna glória a Deus, não somente através do seu culto, dos seus louvores, da sua adoração, mas principalmente através das suas ações, do seu testemunho e influência nesse mundo. A igreja deve ainda edificar os seus membros. Efésios 4, 11 a 13 diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura completa de Cristo. Então, Cristo deu à igreja dons ministeriais, evangelistas, pastores, professores, para que eles equipem, aperfeiçoem, treinem os santos para a obra do ministério. Então, a igreja tem um papel, a liderança da igreja, um papel de capacitar os crentes para a obra do ministério, edificá-los para que estejam prontos para desenvolver o ministério da igreja, que é de todos os santos, e não apenas dos seus líderes.
A igreja tem a responsabilidade de disciplinar os seus membros, conforme Mateus 18, 15 a 17, né? E todos os crentes estão sujeitos à disciplina, que é uma bênção, né? E deve ser exercida através de irmãos que convivem no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, a missão da igreja é evangelizar o mundo. A igreja, ela tem a grande comissão, e a grande comissão não é outra, senão ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? Então, a igreja tem essa missão grandiosa, que é pregar o evangelho aos perdidos. O destino da igreja. A igreja não converterá o mundo, né? Nossa missão não é converter o mundo, mas pregar o evangelho a toda criatura, a todo mundo. A igreja, ela não se tornará famosa por reformar o mundo, ela não vai conseguir estabelecer o reino de Deus aqui na terra, mas ela está pregando o evangelho até o dia que Jesus virá para buscá-la, né? A igreja não fará o sucesso, a igreja a igreja fiel a Deus, ela jamais será reconhecida pelo povo que não teme a Deus, né? No Apocalipse diz que vai haver uma igreja falsa, uma falsa religião, um falso profeta que vai exercer uma grande influência sobre o mundo social, político, econômico. Mas essa não será a igreja. Nesse momento, a igreja não estará aqui nesse mundo, pois já estará na presença de Cristo nas bodas do Cordeiro, né? A igreja ocupará futuramente, sim, um lugar de bênção e honra. A igreja será unida a Cristo como sua esposa, vai participar das bodas do Cordeiro e vai se unir e estará para sempre com o Senhor. A igreja reinará também com Cristo, Cristo no seu reino, depois da tribulação, estabelecerá o seu reino de 1000 anos, e os salvos, reis e sacerdotes, estarão reinando com Cristo aqui neste mundo. Então, a igreja reinará com Cristo. A igreja também será um testemunho eterno. Ela estará sempre com Cristo e, pela eternidade, ela vai ser um testemunho da sua sabedoria, da sua bondade e da sua graça em transformar pecadores perdidos em filhos de Deus e herdeiros da herança que o Senhor nos dará. Muito bem. A igreja também é sustentada materialmente através dos dízimos e ofertas. Então, contribuir, segundo o Novo Testamento, é uma graça, segundo Coríntios 8, 4. Contribuir também é um privilégio, que os macedônios fizeram questão de participar. A contribuição, ela é exemplificada pelo Senhor Jesus, é uma prova de sinceridade, segundo Coríntios 8, 8, é abandonar Mamon e servir somente ao Senhor Jesus Cristo, né? É preciso contribuir com a atitude certa, segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 12 a 15, devemos contribuir com alegria, não por tristeza, nem por necessidade, devemos contribuir com amor, segundo lá 1 Coríntios, capítulo 13, se eu der tudo que tenho para os pobres e não tiver amor, nada será, nada valerá. E também devemos contribuir com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, a contribuição é algo importante, é através dessa contribuição que a igreja se mantém, que paga os seus obreiros, que envia ofertas para os missionários, cuida de todas as necessidades materiais que ela tem.
Acreditamos que o dízimo permanece como princípio para o Novo Testamento, baseado em Mateus 23, 23, e também 1 Coríntios 16, 1 a 2, que os crentes deveriam contribuir conforme a prosperidade. Entendemos que a contribuição deve ser feita à igreja local. Então, em Corinto, os crentes ajuntavam as ofertas na igreja. A igreja de Filipos mandou 2 vezes a oferta missionária para o apóstolo Paulo. E os crentes da igreja de Jerusalém também levavam seus dízimos e ofertas à igreja. Então, não devemos entregar nossos dízimos e ofertas para instituições, pessoas particulares, devemos entregá-los à igreja, para que a igreja, então, estabeleça o seu plano missionário e adote seus missionários e obreiros e venha, então, a sustentá-los. Os cristãos têm a responsabilidade de contribuir. É uma responsabilidade de todos sustentar e manter a obra do nosso Deus. Então, que Deus os abençoe e até a próxima aula.